E aí, techs, como estão? Tudo bem? Eu sou o Léo, DBA há mais de 6 anos. O vídeo de hoje é de uma série que eu tenho aqui no canal chamada De DBA para DBA. E o assunto de hoje é o comando checkdb. Como eu falei na introdução do vídeo, iremos falar sobre um comando que é muito utilizado por nós DBAs aí de SQL Server e que ele tem que ser uma carta na manga para você, que é DBA que utiliza o SQL Server no seu dia a dia ou que está iniciando aí na sua carreira. Como eu falei, é um vídeo da minha série de DBA para DBA, então eu pego dicas e conselhos e comandos básicos que um DBA precisa conhecer e explico para vocês de uma forma sucinta e breve. O comando de hoje é o dbcc checkdb. O que esse comando ele faz por trás dos panos? No SQL Server precisamos manter os nossos dados íntegros, 100% funcionais. E o comando checkdb ele serve para validar, ele passa em todas as tabelas do nosso banco e valida se está tudo íntegro, se está tudo ok, se não tem nenhum problema de corrupção de dados, né? Se nenhum dado está corrompido. E se você não tiver uma rotina de checkdb, às vezes o seu ambiente, o seu banco de dados está corrompido e você nem faz ideia. Então separei aqui a sintaxe, né, do nosso comando. Primeiro a gente escreve dbcc checkdb, que é o nome do comando, e dentro de parênteses a gente coloca o nome do nosso banco de dados. Lembrando que essa é uma operação pesada, dependendo do tamanho do seu banco, pode demorar aí até horas para finalizar essa validação. Então mapeie bem, se programe bem no horário que você vai colocar para executar esse checkdb. Então vamos lá, digamos que você chegou no seu ambiente e você vai rodar aqui um checkdb padrão neste banco aqui, no AdventureWorks. Então vou executar. E aí a gente aguarda a finalização do script. Então aqui ele já executou, já fiz uma validação varredora em todas as minhas tabelas. E aqui ele mostra, né, várias mensagens, tá? Não precisa ler elas, é apenas informações aqui de todas as tabelas que você tem no seu ambiente. O importante mesmo é aqui no final, ó. Ele mostra checkdb encontrou nenhum erro de alocação e nenhum erro de consistência no seu banco de dados. Pô, então maravilha, o checkdb rodou com sucesso e eu não tenho nenhuma base, nenhuma tabela corrompida. O checkdb é como se fosse o seguro do seu carro. Você tem que ter, mas você não quer utilizar ele, né? Você não quer ter que realmente ter surpresa que você tem uma base corrompida. Mas se o DBA não tem, com certeza ele corre um grande risco. Eu já trabalhei em empresas que não tinha essa rotina e quando eu implantei, no dia seguinte eu recebi um alerta de umas 3 bases com tabelas corrompidas. Agora, todas essas mensagens aqui eu posso simplesmente tirá-las. Eu executo aqui o mesmo checkdb, só que passando o parâmetro with no info message, né? Então eu não quero essas mensagens de informações que apareçam, só se der BO. Então aqui, ó, como eu não tenho nada corrompido, ele só falou que está tudo ok. A gente também consegue, pessoal, fazer uma execução mais rápida um pouco, porque o checkdb é um comando que ele valida os seus dados físicos e seus dados lógicos. Então aqui, com esse parâmetro physical only, ele vai validar apenas o que já está no disco, né? Apenas os dados físicos, os dados em memória, os dados lógicos ele não valida, tá? Então é uma operação mais rápida mesmo. Então aqui ele mostra novamente a mensagem, né? Não tem nenhuma inconsistência e não tem nenhum erro encontrado. Agora na próxima etapa iremos simular como que o checkdb funciona quando eu tenho uma corrupção, quando um banco de dados de fato está corrompido. Mas antes de eu passar para essa etapa, pessoal, já dá aquele like, ajuda demais o canal, ajuda muito o YouTube a entregar meu conteúdo. Se inscreva também para não perder os vídeos. E claro, compartilhe no seu LinkedIn, compartilhe com aquele amigo que quer ser um DBA e não conhece o comando checkdb. Lembrando que nessa parte o que eu vou executar não é recomendado que você teste em ambientes produtivos ou até mesmo numa base da sua empresa. Se for testar, crie um ambiente separado, teste na sua máquina local apenas para teste e estudo para ver como que o checkdb irá se comportar. Então aqui eu tenho outro banco, né, o Northwind. Eu vou executar aqui o mesmo checkdb nele para validar se tem corrupção de dados. Então ele finalizou 100%, então minha base também está ok. E como eu disse, pessoal, esse é um comando que você não deve executar em hipótese alguma em um ambiente produtivo, apenas para testes, tá bom? Então aqui eu preciso pegar uma página, o número de uma página das minhas tabelas, né? Eu tenho aqui essa tabela 01, vou executar esse comando e ele vai me trazer 2 páginas aqui, e aí eu vou pegar o ID dessa página aqui.
E aí eu jogo ele aqui no meu comando e eu executo esse comando que irá escrever nessa página e automaticamente vai corromper ela e o meu banco estará corrompido. Terá uma tabela corrompida. Então eu executei aqui o comando. Agora eu vou executar o mesmo checkdb, né? Até no InfoMessages aqui, só que na minha base de dados corrompida. Vamos ver o que o SQL irá retornar para mim. 2 horas depois. Olha só, meu Deus do céu, o SQL me retornou uma mensagem vermelha, um erro, né? Então aqui ele está informando que ele encontrou uma anomalia, né? Que tem algum problema no meu banco de dados. E aqui ele até fala, ó, encontrei 3 inconsistências, né, de erro na tabela 001, que é justamente a minha tabela que eu acabei de setar aqui no comando para corromper. Então ele fala que essa tabela tem 3 inconsistências e no total no meu banco Northwind tenho 3 inconsistências. E é dessa forma, com o lindo checkdb, que você vê que o seu banco de dados está corrompido. E aí as etapas que você vai seguir daqui para frente, se tiver o backup, se não tiver, você como um DBA precisa tomar as providências. Se você quiser que eu faça um vídeo como eu posso recuperar um banco de dados corrompido, deixa um comentário que eu faço um vídeo desse para vocês. E aí no mais é isso, pessoal. O checkdb é um comando que precisa estar aí no conhecimento do DBA, porque ele vai utilizar, e se você não tiver uma rotina, cria uma rotina automatizada com que você consiga identificar esses problemas e já resolver antes que seja tarde demais, tá bom? Tech, se vocês gostaram desse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aqui no SQL Server também, que tem relação com a segurança, que é onde eu ensino como fazer um backup criptografado, né? Que você vai ter seus dados ali totalmente seguros, ok? Bom, Techs, o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.